Se você é pai ou mãe e às vezes se sente sobrecarregado, essa história vai tocar seu coração de uma forma que você nunca imaginou. Porque às vezes, quando achamos que não temos nada para dar, descobrimos que nossa maior riqueza está exatamente onde menos esperamos. Antes de começarmos, conte nos comentários de onde você nos ouve para sabermos até onde nossas histórias chegam. O barulho do martelo batendo na placa de à venda ecoou pela rua Benedito Calixto como um tiro no peito de Jorge Mendonça. Ele parou na calçada, as mãos trêmulas segurando a sacola com os últimos ingredientes que conseguira comprar no mercado. Macarrão instantâneo, 2 ovos e um sachê de molho de tomate. O suficiente para mais 2 refeições, talvez 3 se ele comesse menos. A placa balançou no vento da tarde de sexta-feira, e Jorge sentiu o estômago revirar. Não pela fome, essa já era uma companheira constante há meses, mas pelo medo. Seu senhorio, seu Manuel, havia cumprido a ameaça. 3 meses de aluguel atrasado eram realmente o limite da paciência de qualquer pessoa. Jorge subiu os 3 degraus gastos que levavam à porta de sua casa simples, uma construção de 2 quartos que dividia com outros inquilinos no bairro Cambará, em Campinas. Suas mãos procuraram as chaves no bolso da calça jeans desbotada, aquela mesma que usava há 4 dias seguidos porque a máquina de lavar havia quebrado na semana anterior. Mais uma conta que não posso pagar, murmurou para si mesmo, empurrando a porta que rangeu em protesto. O silêncio da casa o recebeu como sempre. Silêncio que antes era preenchido pelas risadas de Ana e Júlia, suas filhas de 9 e 7 anos, que agora viviam com a ex-esposa Mariana em São Paulo. O divórcio havia sido finalizado há 2 anos, mas a ferida ainda sangrava fresca toda vez que Jorge olhava para as fotos das meninas grudadas na geladeira quase vazia. Ele colocou a sacola na mesa da cozinha e pegou o celular. A tela rachada mostrava 3 chamadas perdidas de Mariana e 2 mensagens que ele não teve coragem de abrir. Sabia o que ela ia dizer, que estava na hora de ele assumir que não conseguia mais bancar a pensão, que talvez fosse melhor assinar a guarda integral para ela, que as meninas precisavam de estabilidade. Estabilidade, repetiu Jorge, olhando ao redor da casa modesta. A televisão de 32 polegadas que ele havia consertado para um vizinho ocupava o centro da sala, esperando para ser buscada. Era assim que Jorge sobrevivia agora. Pequenos reparos em eletrônicos, trabalhos esporádicos que mal pagavam as contas básicas. Antes, ele tinha uma oficina própria. Mendonça Eletrônicos. Uma placa simples pendurada na garagem de casa, mas que representava seus sonhos e a esperança de um futuro melhor para suas filhas. A crise econômica e a concorrência das assistências técnicas autorizadas haviam engolido seu pequeno negócio como um buraco negro. Jorge abriu a geladeira e suspirou. 2 garrafas de água, um resto de margarina e um pote de requeijão vencido há 1 semana. Fechou a porta e encostou a testa no metal gelado. Pai, quando você vai vir nos visitar? A pergunta de Júlia da última videochamada ainda ecoava em sua mente. Jorge havia inventado uma desculpa sobre trabalho, mas a verdade era que não tinha dinheiro nem para a passagem de ônibus até São Paulo. A distância de 100 quilômetros parecia um oceano intransponível. O telefone tocou, fazendo-o saltar. O nome de Mariana piscava na tela. Alô? Jorge, você viu minhas mensagens? A voz dela carregava aquele tom de impaciência controlada que ele conhecia bem. Acabei de chegar em casa. O que foi? As meninas estão perguntando sobre o final de semana. Você disse que ia buscá-las, lembra? Jorge fechou os olhos. Havia prometido às filhas que passariam o fim de semana juntos. Ana queria ir ao shopping ver um filme, e Júlia havia pedido para comer pizza na pracinha perto de casa. Mariana, estou com uns problemas aqui. Será que podemos remarcar para... Jorge. A voz dela ficou mais séria. Precisamos conversar. As meninas notaram que você tem cancelado muito. Ana me perguntou se você não quer mais vê-las. A frase atingiu Jorge como um soco no estômago.
Ele se deixou escorregar pela parede da cozinha até sentar no chão frio. Claro que eu quero vê-las. Elas são tudo para mim. Então o que está acontecendo? Você pode me contar? Jorge olhou ao redor da casa vazia, para a pilha de contas vencidas sobre a mesa, para a placa de à venda que conseguia ver através da janela. Só uns problemas temporários com o trabalho. Vai passar. Houve uma pausa longa do outro lado da linha. Jorge, se você está passando por dificuldades financeiras, talvez seja melhor conversar sobre uma mudança na guarda, pelo bem das meninas. Não! A palavra saiu mais alta do que Jorge pretendia. Não, Mariana. Elas são minhas filhas também. Eu só preciso de mais tempo. Tempo para quê? Para elas crescerem esperando por um pai que sempre tem uma desculpa? A ligação foi encerrada, e Jorge permaneceu sentado no chão da cozinha, segurando o telefone como se fosse a última conexão com suas filhas. O silêncio da casa pesava sobre ele como uma lápide. Eram quase 8 horas da noite quando Jorge finalmente se levantou. Abriu a sacola do mercado e começou a preparar o macarrão instantâneo. Não era muito, mas pelo menos encheria o estômago. Enquanto a água fervia no fogão antigo, ele se dirigiu à garagem para terminar o conserto da televisão. O trabalho o ajudava a não pensar, a não se afundar completamente no desespero que ameaçava engoli-lo a cada dia. A garagem estava iluminada por uma única lâmpada fluorescente que piscava ocasionalmente. Jorge abriu a parte de trás do televisor e examinou os circuitos com uma lupa. Era um problema simples, um capacitor queimado, mas o cliente só pagaria quando o aparelho estivesse funcionando perfeitamente. Foi quando ouviu as batidas na porta da frente. Jorge franziu a testa. Quem visitaria alguém às 8h30 da noite numa sexta-feira? Seu primeiro pensamento foi que poderia ser seu Manuel, vindo cobrar o aluguel pessoalmente, ou talvez algum vizinho precisando de ajuda com algum eletrônico. As batidas se repetiram, mais urgentes desta vez. Jorge limpou as mãos em um pano e caminhou até a porta da frente. Através da janela pequena da sala, conseguiu ver 2 silhuetas do lado de fora. Jovens, pelo que parecia. Abriu a porta apenas uma fresta, mantendo a corrente de segurança no lugar. Boa noite, posso ajudar? Do outro lado da porta estavam 2 jovens gêmeas, aparentando uns 20 anos. Tinham cabelos loiros e olhos claros, mas o que mais chamou a atenção de Jorge foi a expressão de desespero em seus rostos. Suas roupas, jeans de marca e blusas que pareciam caras, estavam sujas e amarrotadas. Por favor, senhor, disse uma delas, a voz tremendo. Nos desculpe incomodar, mas fomos assaltadas e estamos perdidas. Será que o senhor poderia nos ajudar? Jorge hesitou. Na situação em que estava, a última coisa que precisava era de mais problemas. Mas algo na expressão delas, uma vulnerabilidade genuína misturada com medo, tocou uma corda sensível em seu coração paternal. Assaltadas? Vocês estão machucadas? Não, não estamos feridas, respondeu a outra gêmea. Mas levaram nossas bolsas, nossos celulares, documentos, tudo. Não conhecemos ninguém aqui em Campinas e não sabemos o que fazer. Jorge olhou para as 2 jovens e viu por um momento assustador suas próprias filhas no futuro. Ana e Júlia, perdidas e assustadas em uma cidade estranha, precisando da bondade de estranhos. Era uma decisão que poderia complicar ainda mais sua vida já caótica. Mas era também uma chance de fazer algo certo em um mundo que parecia estar desmoronando ao seu redor. Jorge respirou fundo e destrancou a corrente da porta. Entrem. Vamos ver como posso ajudar vocês. As 2 jovens entraram hesitantemente na casa de Jorge, seus olhos percorrendo o ambiente modesto, com uma expressão que ele não conseguiu decifrar completamente. Parecia uma mistura de surpresa e algo mais, talvez desconforto, mas foi rapidamente substituída por gratidão genuína. Muito obrigada, senhor, disse uma delas, estendendo a mão. Eu sou Fernanda, e esta é minha irmã gêmea, Fabiana. Jorge Mendonça, ele respondeu apertando as mãos delas. Notou que eram macias, sem calos, mãos que nunca haviam conhecido trabalho pesado. Sentem-se, por favor. Vocês querem um copo d'água? Se não for incômodo,
respondeu Fabiana, olhando nervosamente ao redor. Jorge foi até a cozinha buscar água e aproveitou para desligar o fogo embaixo da panela do macarrão. Quando voltou, as gêmeas estavam sentadas no sofá, sussurrando entre si em tom urgente. Pararam abruptamente quando o viram. Então, Jorge disse, entregando os copos, me contem o que aconteceu. Onde vocês foram assaltadas? Fernanda engoliu em seco antes de responder. Foi no centro da cidade, perto da estação de trem. Estávamos procurando um lugar para ficar. Procurando um lugar para ficar? Vocês não são daqui? As irmãs trocaram um olhar rápido. Não, somos de Brasília, disse Fabiana rapidamente. Viemos para Campinas para um projeto da faculdade. Uma pesquisa sobre, desenvolvimento urbano. Jorge franziu a testa. Algo na resposta soou ensaiada, mas ele decidiu não pressionar. Todo mundo tinha seus segredos, e ele certamente tinha os seus. E onde vocês estavam hospedadas? Num hostel, respondeu Fernanda. Mas pagamos antecipado e, sem documentos, eles não nos deixaram entrar. Disseram que precisavam ver nossos RGs. Entendo. Jorge tomou um gole d'água, pensando. E não há ninguém que vocês possam ligar? Família? Amigos? Novamente aquele olhar trocado entre as irmãs. Nossos pais estão viajando, disse Fabiana. E nossos celulares foram roubados junto com tudo mais. Jorge notou mais inconsistências. As roupas delas eram claramente caras. Reconhecia tecidos de qualidade depois de anos consertando eletrodomésticos em casas de classe média alta. E havia algo na postura delas, na forma de falar, que não combinava com estudantes universitárias sem dinheiro. Mas então ele pensou em Ana e Júlia novamente. Se suas filhas estivessem em apuros, ele gostaria que alguém as ajudasse, sem fazer muitas perguntas. Olha, disse Jorge, não é muito, mas vocês podem ficar aqui esta noite. Tenho um sofá-cama na sala. Amanhã de manhã vemos como resolver a situação de vocês. O alívio nos rostos das gêmeas foi tão intenso que Jorge sentiu um aperto no peito. O senhor tem certeza? Perguntou Fernanda. Não queremos ser um incômodo. Não são. E podem me chamar de Jorge, tá bom? Enquanto Jorge preparava o sofá-cama, as gêmeas ofereceram ajuda, mas ele percebeu que elas não sabiam exatamente como ajudar. Fabiana pegou um lençol do avesso e Fernanda tentou montar o mecanismo do sofá de forma completamente errada. Vocês não estão acostumadas com trabalhos domésticos, né? Jorge comentou com um sorriso. A gente sempre dividiu um apartamento com outras meninas na faculdade, disse Fernanda rapidamente. Elas que faziam essas coisas. Jorge assentiu, mas sua suspeita de que havia algo mais na história delas só aumentou. Durante o jantar, Jorge dividiu seu macarrão instantâneo em 3 porções, fingindo que não estava com muita fome. As gêmeas fizeram muitas perguntas sobre sua vida. Falaram sobre suas filhas, sobre o divórcio, sobre as dificuldades financeiras que estava enfrentando. Deve ser muito difícil ficar longe delas, disse Fabiana, genuinamente tocada. É o pior de tudo, Jorge admitiu, mexendo o macarrão no prato. Às vezes eu me pergunto se elas ainda me veem como pai, ou só como aquele cara que liga de vez em quando. Tenho certeza de que elas sabem o quanto você as ama, disse Fernanda com convicção. Filhas sempre sabem. Vocês falam como quem tem experiência, Jorge observou. As gêmeas ficaram em silêncio por um momento. Nosso pai, ele viaja muito a trabalho, disse Fabiana finalmente. Às vezes a gente sente falta dele também. Jorge percebeu uma tristeza genuína na voz dela e sentiu uma conexão inesperada com essas duas jovens misteriosas. Após o jantar, Jorge voltou para a garagem para terminar o concerto da televisão. As gêmeas pediram para acompanhá-lo, curiosas sobre seu trabalho. Nossa, você entende de tudo isso? Perguntou Fernanda, observando Jorge soldando um componente. Aprendi por necessidade, Jorge respondeu. Quando você tem filhas para sustentar,
aprende a fazer de tudo um pouco. E como você aprendeu? YouTube, principalmente. E muita tentativa e erro. Ele riu. Queimei muito equipamento no início. Fabiana pegou um capacitor da bancada, examinando-o com interesse. Deve dar uma sensação boa consertar as coisas, né? Pegar algo quebrado e fazer funcionar de novo. Jorge parou de trabalhar e olhou para ela. Exato. É como dar uma segunda chance para as coisas. Igual você está fazendo com a gente, disse Fernanda suavemente. Jorge sentiu um nó na garganta. Vocês não estão quebradas. Só precisavam de um lugar seguro para passar a noite. Enquanto trabalhava, Jorge contou mais sobre sua vida. Sobre como havia perdido o emprego na fábrica de autopeças, sobre como a oficina em casa era seu último recurso, sobre os sonhos que tinha para Ana e Júlia. Eu queria dar uma vida melhor para elas, disse, testando os circuitos da televisão. Não consegui manter meu casamento, perdi meu negócio e agora mal consigo pagar minhas próprias contas. Que tipo de pai eu sou? O tipo que não desiste, respondeu Fabiana com firmeza. O tipo que continua tentando mesmo quando tudo está difícil. O tipo que abre sua casa para estranhas no meio da noite, acrescentou Fernanda. Jorge sorriu tristemente. Ou o tipo que é idiota demais para saber quando está sendo enganado. As gêmeas ficaram em silêncio, e Jorge imediatamente se arrependeu do comentário. Desculpem, disse rapidamente. Não quis dizer que vocês estão me enganando. É só que vocês não parecem exatamente estudantes universitárias sem dinheiro. Fernanda e Fabiana trocaram outro daqueles olhares. Todo mundo tem seus segredos, disse Fernanda finalmente, ecoando os pensamentos de Jorge de mais cedo. É verdade, ele concordou, voltando ao trabalho. Quando terminaram na garagem, já passava das 11 da noite. Jorge mostrou às gêmeas onde ficavam as toalhas e como usar o chuveiro, que às vezes demorava para esquentar a água. Jorge, disse Fabiana antes de ele ir para o quarto. Obrigada mesmo, de verdade. Você não nos conhece, e ainda assim... Todo mundo merece uma segunda chance, Jorge respondeu. Ou pelo menos uma noite segura. Deitado em sua cama, Jorge ouviu as gêmeas conversando em sussurros na sala. Não conseguia entender as palavras, mas o tom parecia urgente, como se estivessem discutindo algo importante. Ele se perguntou se havia feito a coisa certa. Sua situação já era complicada o suficiente, sem adicionar duas desconhecidas misteriosas à mistura. Mas algo nelas, talvez a vulnerabilidade que viu em seus olhos, talvez a forma como falaram sobre pais ausentes, havia tocado seu coração paternal. Enquanto tentava adormecer, Jorge não tinha ideia de que na sala, Fernanda estava digitando discretamente em um telefone que havia escondido no bolso interno de sua jaqueta. Um telefone que havia sobrevivido ao assalto, porque nunca houve assalto algum. Pai, ela digitou. Encontramos alguém especial. Vamos ficar mais um dia. A resposta veio rapidamente. Cuidado, lembrem-se do objetivo. Fernanda apagou as mensagens e guardou o telefone, olhando para a irmã que fingiu dormir quando percebeu que estava sendo observada. Nenhuma das duas conseguiu dormir naquela noite, mas por razões muito diferentes das que Jorge imaginava. Jorge acordou com o som de vozes na cozinha. Por um momento, em meio à névoa do sono, pensou que era um sonho, que Ana e Júlia estavam fazendo café da manhã, enchendo a casa com risadas matinais como nos velhos tempos. Mas quando abriu os olhos e viu o quarto vazio, a realidade voltou como um balde de água fria. Eram as gêmeas. Fernanda e Fabiana estavam acordadas, conversando em tons baixos. Jorge olhou o relógio. 7h30 da manhã. Levantou-se, vestiu uma camiseta limpa e foi até a cozinha. As duas jovens estavam sentadas à mesa, ainda de pijama. Na verdade, usando duas camisetas velhas que Jorge havia emprestado na noite anterior. Bom dia, disse ele, esticando-se. Vocês dormem bem? Sim, obrigada, respondeu Fernanda, mas Jorge notou olheiras sob seus olhos. Esperamos que não se importe. Fizemos café. Jorge franziu a testa. Ele tinha certeza de que não havia café em casa.
Olhou para a bancada e viu um pacote novo de café gourmet ao lado de uma caixa de pães franceses frescos. De onde veio isso? As gêmeas trocaram um olhar nervoso. A gente tinha um pouco de dinheiro no bolso da calça, disse Fabiana rapidamente. Dinheiro que os ladrões não acharam. Fomos até a padaria da esquina de manhã cedo. Jorge sabia que estava mentindo. Havia visto as roupas delas na noite anterior. Não havia bolsos grandes o suficiente para esconder dinheiro e certamente não o suficiente para café gourmet e pães frescos. Mas o cheiro do café e a visão dos pães fizeram seu estômago roncar alto demais para questionar. Que gentileza, disse, servindo-se de uma xícara. O café estava perfeito, mais saboroso do que qualquer coisa que havia tomado em meses. Durante o café da manhã, Jorge tentou descobrir mais sobre as misteriosas hóspedes, mas elas desviavam habilmente das perguntas, sempre redirecionando a conversa para ele. Jorge, disse Fernanda, passando manteiga no pão, você falou que está com dificuldades financeiras. Quanto tempo você tem para resolver as coisas? Jorge quase engasgou com o café. Por que pergunta? Só curiosidade. Você parece uma pessoa que sempre dá um jeito. Antes que Jorge pudesse responder, a campainha tocou. Ele olhou pela janela e seu coração despencou. Um homem de terno estava na porta, segurando uma pasta de documentos. Merda, murmurou. Que foi? Perguntou Fabiana. Oficial de justiça, Jorge respondeu, o rosto pálido. Deve ser sobre o despejo. Ele abriu a porta com as mãos trêmulas. O homem era jovem, expressão séria, mas não hostil. Senhor Jorge Mendonça? Sou eu. Sou o oficial Marcos Santos. Tenho aqui uma notificação de despejo. O senhor tem 30 dias para desocupar o imóvel ou quitar a dívida em aberto. Jorge pegou os papéis com mãos tremendo. 30 dias. Parecia uma eternidade e um segundo ao mesmo tempo. Quanto é o valor total? R$ 4.800, incluindo multas e custas judiciais. Jorge sentiu as pernas bambearem. Era quase 3 vezes mais do que conseguia ganhar em um mês bom. Obrigado, disse, a voz saindo como um sussurro. Quando fechou a porta, Fernanda e Fabiana estavam paradas na entrada da sala, tendo obviamente escutado tudo. Jorge, disse Fernanda suavemente, sentimos muito. Ele se deixou cair na cadeira da cozinha, olhando fixamente para os documentos. R$ 4.800. Pode não parecer muito para algumas pessoas, mas para mim é impossível. O que você vai fazer? Perguntou Fabiana. Jorge deu uma risada amarga. Não sei. Talvez a Mariana esteja certa. Talvez eu devesse aceitar que não consigo cuidar nem de mim mesmo, quanto mais ser um pai presente para minhas filhas. Não diga isso, disse Fernanda com firmeza surpreendente. Você é um pai incrível. Qualquer um pode ver isso. Como você pode saber? Nem me conhece direito. A gente conhece o suficiente, respondeu Fabiana. Você nos acolheu sem conhecer, dividiu sua comida conosco, nos tratou com gentileza mesmo estando passando por dificuldades. Isso diz tudo sobre quem você é. Jorge olhou para as duas jovens, sentindo uma estranha mistura de gratidão e desconfiança. Por que vocês se importam tanto? Vocês mal me conhecem. Fernanda hesitou, como se estivesse lutando com algo internamente. Porque a gente entende o que é ter um pai que se esforça tanto, e a gente sabe como é doloroso quando as circunstâncias não colaboram. Antes que Jorge pudesse perguntar o que ela queria dizer, seu telefone tocou. Era Ana. Pai! A voz de sua filha de 9 anos encheu a cozinha através do viva-voz. Você esqueceu! Ia me ligar ontem à noite! Jorge fechou os olhos, sentindo mais uma punhalada de culpa. Desculpa, meu amor. Tive umas visitas inesperadas. Visitas? Que tipo de visitas? Jorge olhou para as gêmeas, que faziam gestos para ele incluí-las na conversa. 2 amigas que precisaram de ajuda, disse Jorge. Ana, você está no viva-voz.
Fernanda e Fabiana. Essas são minha filha Ana. Oi, Ana, disseram as gêmeas em uníssono. Oi, respondeu Ana, animada. Vocês são amigas do meu pai? Ele não tinha falado de vocês. A gente se conheceu ontem, disse Fernanda. Seu pai nos ajudou quando estávamos com problemas. Claro que ele ajudou. Meu pai sempre ajuda todo mundo. Ele é o melhor pai do mundo. Jorge sentiu lágrimas picar em seus olhos. Ana, é verdade. Mamãe disse que talvez você não possa vir nos buscar este fim de semana. Mas eu falei para ela que você sempre dá um jeito. Você sempre dá um jeito, né, pai? O silêncio na cozinha era ensurdecedor. Jorge olhou para os documentos de despejo, para suas contas em atraso, para sua vida desmoronando. Pai, você está aí? Estou aqui, meu amor. Então você vem nos buscar? Jorge olhou para Fernanda e Fabiana, que estavam observando a conversa com expressões intensas. Claro que vou, disse Jorge, surpreendendo a si mesmo. Papai sempre dá um jeito. Depois de desligar o telefone, Jorge ficou em silêncio por um longo momento. Você não tem dinheiro para ir buscá-las, tem? Perguntou Fabiana gentilmente. Jorge balançou a cabeça. A passagem de ônibus custa R$ 80 ida e volta. Posso até conseguir esse dinheiro, mas e se elas quiserem fazer alguma coisa? Cinema, lanchonete? Não posso levá-las para passear e não ter dinheiro nem para um sorvete. E se a gente te ajudasse? Perguntou Fernanda de repente. Jorge olhou para ela confuso. Ajudar como? A gente conhece pessoas que poderiam te dar trabalho bem remunerado. Que tipo de pessoas? As gêmeas trocaram outro daqueles olhares carregados de significado. É complicado de explicar, disse Fabiana. Mas são pessoas boas, pessoas que valorizam caráter. Jorge franziu a testa. Vocês estão sendo muito misteriosas. Quem são vocês realmente? Fernanda respirou fundo. Jorge, se a gente contar a verdade, você promete escutar tudo antes de tirar conclusões? Depende da verdade. Nosso pai, ele não é um empresário comum. Ele é muito influente e rico. Jorge sentiu um frio no estômago. Rico como? Muito rico, disse Fabiana baixinho. E ele tem procurado pessoas especiais para trabalhar com ele. Pessoas com caráter, integridade. Pessoas como você. Espera aí. Jorge se levantou, passando as mãos pelo cabelo. Vocês são filhas de alguém rico e poderoso e apareceram na minha porta por acaso? Isso não faz sentido. Não foi por acaso, admitiu Fernanda. Mas também não foi planejado da forma que você está pensando. Jorge sentiu a sala girar. Vocês estavam me testando? Estudando? O quê? Não exatamente, disse Fabiana rapidamente. A situação é complexa. Antes que pudessem explicar mais, o telefone de Jorge tocou novamente. Desta vez era Mariana. Jorge, preciso falar com você. Sobre as meninas. O tom dela era sério, final. Jorge sabia que a conversa que havia temido por meses finalmente chegara. Mariana, não é um bom momento. É exatamente o momento certo. Jorge, você precisa aceitar a realidade. Você não consegue mais sustentar essas visitas e as meninas estão sofrendo com as expectativas que nunca se cumprem. Jorge olhou para Fernanda e Fabiana, que observavam tudo com expressões preocupadas. Eu vou resolver isso, disse Jorge. Só preciso de mais tempo. Não, Jorge. Chega. Eu vou entrar com pedido de guarda integral. É melhor para todos. A ligação foi encerrada. E Jorge ficou olhando para o telefone como se fosse uma bomba que acabara de explodir em suas mãos. Acabou, sussurrou. Perdi minhas filhas de vez. Foi então que Fernanda pegou seu próprio telefone, um aparelho que definitivamente não havia sido roubado, e discou um número. Pai, disse ela, olhando diretamente nos olhos de Jorge. Precisa vir aqui. Agora. Encontramos alguém muito especial. Jorge ficou paralisado, observando Fernanda falar ao telefone em um tom completamente diferente do que havia usado com ele. Não era mais a jovem universitária vulnerável, mas alguém acostumada a dar ordens
e ser levada a sério. Sim, pai. É urgente. Ele está perdendo a guarda das filhas hoje mesmo se não fizermos algo. Uma pausa. Não. Não é sobre o dinheiro. É sobre quem ele é. Jorge sentiu uma mistura de raiva e confusão subindo pelo peito. Desligue esse telefone. Agora. Fernanda o olhou com expressão suplicante, mas obedeceu. Jorge, deixa eu explicar. Não! Jorge explodiu, se levantando bruscamente da cadeira. Vocês me enganaram. Entraram na minha casa, fingiram ser vítimas, me fizeram abrir meu coração e contar minha vida inteira para vocês. Não foi fingimento, disse Fabiana rapidamente, lágrimas brotando em seus olhos. Nossa preocupação com você é real. Nossa admiração é real. Admiração? Jorge riu amargamente. Vocês estavam me estudando como um rato de laboratório. Vamos ver se o pobre coitado é bonzinho o suficiente para nos ajudar. Não é isso, gritou Fernanda, se levantando também. Você não entende. A gente não veio aqui procurar você especificamente. Então expliquem. Agora, sem mentiras. As gêmeas se entreolharam e Fabiana assentiu para a irmã. Nosso pai é Roberto Silveira. Dono da Silveira Construções, disse Fernanda, a voz tremendo. Uma das maiores empresas de construção civil do Brasil. Jorge sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Silveira Construções. Ele conhecia o nome. Quem não conhecia? Arranha-céus em São Paulo, shopping centers, condomínios de luxo, bilhões de reais. Nosso pai, ele veio de origem humilde, continuou Fabiana. Cresceu em uma favela de São Paulo, trabalhou desde os 8 anos para ajudar a família. Quando ficou rico, nunca esqueceu de onde veio. E o que isso tem a ver comigo? Jorge perguntou, ainda processando a informação. Ele tem um projeto, disse Fernanda. Está construindo um centro comunitário em Campinas, no bairro Dom Bosco. Um lugar para famílias carentes, com creche, curso profissionalizante, assistência social. Mas ele não quer só construir o prédio. Ele quer alguém para gerenciar, alguém que entenda de verdade o que essas famílias passam. Alguém como eu, Jorge disse, a voz saindo como um sussurro. Exato. Mas papai não queria só contratar qualquer pessoa com currículo bonito. Ele queria conhecer o caráter da pessoa primeiro. Jorge se deixou cair na cadeira novamente. Então vocês vieram aqui me testar. Não, disse Fabiana veementemente. A gente estava visitando o terreno onde vai ser construído o centro. É a 3 quarteirões daqui. Íamos voltar para o hotel quando começou a chover muito forte. A gente correu para se abrigar e acabou se perdendo nessas ruas. Quando a chuva passou, já estava escuro e a gente não sabia onde estava, continuou Fernanda. Decidimos pedir ajuda. Batemos em 5 casas antes da sua. Todas fecharam a porta na nossa cara. Jorge lembrou da chuva da noite anterior, de como estava concentrado consertando a televisão na garagem. Quando você abriu a porta e nos deixou entrar, a gente não disse quem éramos porque estávamos cansadas de ser tratadas diferente por causa do sobrenome, disse Fabiana. Pela primeira vez em muito tempo, alguém estava sendo gentil conosco sem saber quem éramos. E aí vocês decidiram me estudar, Jorge disse, ainda sentindo-se traído. Decidimos conhecer você, corrigiu Fernanda. E quanto mais a gente conversava, mais impressionadas ficávamos. Você dividiu sua comida conosco tendo quase nada. Abriu sua casa, contou sua história. E ligaram para o papai, continuou Fabiana, porque sabíamos que ele estava procurando exatamente uma pessoa como você. Alguém que coloca a bondade acima das próprias necessidades. Jorge ficou em silêncio por um longo momento, processando tudo. E se eu não tivesse aberto a porta? Aí você não seria a pessoa certa para o projeto, disse Fernanda simplesmente. Antes que Jorge pudesse responder, ouviram o som de carros parando na frente da casa. Jorge olhou pela janela e viu 2 SUVs pretos, do tipo que via em filmes sobre empresários poderosos. Ele veio, sussurrou Fabiana. A campainha tocou e Jorge abriu a porta com mãos trêmulas. Na sua frente estava um homem de uns 50 anos,
terno impecável, mas olhos gentis. Atrás dele, 2 seguranças discretos e uma mulher elegante com uma pasta de documentos. Senhor Jorge Mendonça? Perguntou o homem, estendendo a mão. Sou Roberto Silveira. Acredito que você conheceu minhas filhas. Jorge apertou a mão ainda em choque. Senhor Silveira, posso entrar? Tenho uma proposta para você. Na sala, Roberto Silveira se sentou no sofá simples de Jorge como se fosse a coisa mais natural do mundo. Suas filhas se posicionaram ao lado dele, de repente parecendo muito mais jovens e vulneráveis. Senhor Jorge, começou Roberto. Minhas filhas me contaram sobre sua bondade ontem à noite e sobre sua situação atual. Jorge sentiu o rosto queimar de vergonha. Elas não tinham direito de... Tinham todo o direito, interrompeu Roberto gentilmente. Porque a proposta que vim fazer pode mudar sua vida e a vida de suas filhas. A mulher com a pasta se aproximou e entregou documentos para Jorge. Silveira Construções está oferecendo a você o cargo de gerente-geral do Centro Comunitário Esperança, disse Roberto. Salário de R$ 15.000 mensais, mais benefícios completos para você e suas filhas. Casa funcional no local para você morar com elas quando quiser. E um fundo de educação que garante universidade particular para Ana e Júlia. Jorge olhou para os papéis, mas as palavras dançavam na página. 15.000, isso é mais do que suficiente para você ter a vida que sempre quis dar para suas filhas, completou Roberto. Mas tem uma condição. O coração de Jorge disparou. Qual? Você precisa aceitar que merece essa oportunidade. Precisa parar de se ver como um fracasso e começar a se ver como eu e minhas filhas vemos. Um homem de caráter excepcional. Jorge sentiu lágrimas rolarem pelo rosto. Por quê? Por que fariam isso por mim? Roberto sorriu, e Jorge viu de onde suas filhas haviam herdado a bondade. Porque há 25 anos eu estava na sua situação. Divorciado, sem dinheiro, prestes a perder meus filhos. Um estranho me deu uma oportunidade quando eu mais precisava. Ele fez uma pausa. Agora é minha vez de ser esse estranho para outra pessoa. Jorge olhou para Fernanda e Fabiana, que choravam abertamente. E vocês perdoam o jeito como me senti traído? Você perdoa a gente por não ter contado a verdade desde o início? Respondeu Fernanda. Jorge riu através das lágrimas. Acho que sim. 2 horas depois, Jorge estava assinando contratos que mudavam completamente sua vida. Mas mais importante que isso, estava discando o número de Mariana. Mariana, sou eu. Sobre nossa conversa de hoje, você pode esperar mais um pouco antes de entrar com o pedido de guarda? Aconteceram algumas mudanças na minha vida. Que tipo de mudanças, Jorge? Do tipo que vai me permitir dar para as nossas filhas tudo que sempre sonhei. 6 meses depois, Jorge estava de pé no pátio do Centro Comunitário Esperança, observando dezenas de crianças brincarem no parque que ele mesmo havia ajudado a planejar. Ana e Júlia corriam entre elas, finalmente morando com o pai metade da semana, como sempre haviam sonhado. Papai! Gritou Júlia correndo até ele. A tia Fernanda e a tia Fabiana chegaram. Jorge se virou e viu as gêmeas se aproximando, agora vestidas casualmente, sem a elegância intimidante da primeira impressão. Elas haviam se tornado parte da família estendida, que Jorge nunca soube que precisava. Como estão as novas administradoras juniores? Jorge perguntou, abraçando as duas. Aprendendo muito com o melhor chefe que poderíamos ter, respondeu Fabiana. E preparando uma surpresa para você, acrescentou Fernanda com um sorriso misterioso. Que tipo de surpresa? O tipo que envolve o prefeito inaugurando oficialmente o centro na próxima semana, com direito à reportagem no Jornal Nacional, disse Fernanda. Papai quer que o Brasil inteiro conheça a história do homem que transformou bondade em esperança. Jorge balançou a cabeça, ainda se acostumando com a ideia de que sua vida havia mudado tão drasticamente. Vocês sabem, disse ele, observando Ana ajudar uma criança menor a subir no escorregador.
Às vezes eu ainda não acredito que tudo isso é real. É real, disse Fabiana, colocando a mão no ombro dele. E é só o começo. Jorge sorriu, pegando Júlia no colo quando ela voltou correndo. Olhou ao redor do centro que agora gerenciava, para as famílias que ajudava diariamente, para as filhas que finalmente tinham o pai presente que sempre mereceram. Tudo havia começado com uma decisão simples: abrir a porta para duas estranhas em uma noite chuvosa. Uma decisão que Jorge quase não tomou, cansado e desesperançoso como estava. Mas ele havia aprendido algo fundamental naqueles últimos meses. Às vezes, quando abrimos nossa porta para ajudar outros, estamos na verdade abrindo a porta para nossa própria salvação. Se essa história te emocionou, é porque você entende que a verdadeira riqueza não está no que temos, mas no que somos capazes de compartilhar. Deixe seu curtir e inscreva-se no canal para dividirmos mais histórias como essa. Jorge quase fechou a porta naquela noite chuvosa, assim como qualquer um de nós pode fechar o coração quando a vida está difícil. Mas ele escolheu a bondade, e a bondade escolheu ele de volta. Lembre-se, sua próxima atitude de gentileza pode estar a uma porta de distância de mudar não apenas a vida de alguém, mas a sua própria. Porque no final, todos nós somos apenas pessoas procurando por um pouco de acolhimento na tempestade da vida.